sua estrela e a fé no vaticínio das visões. Envolve o próprio tempo e estações, atrai as reações mais loucas. Pessoas diferentes são iguais. Todos os seus companheiros são iguais. Iguais e diferentes, irmãos. Mil trovões no encontro de titãs. Oh, minha amada, eu nunca voltarei do mesmo modo como um dia eu saí. Oi! Olá! Tudo bem, gente? Começamos o programa um pouco diferente hoje. Vocês viram aí Luiz Rocha, um trecho do show que ele fez na semana passada, lá nas nossas Val Sessions. O último convidado das Val Sessions de 2019. A gente volta no ano que vem, se tudo der certo. Isso certo? aí. O ano já está acabando. O ano já está acabando. Não é isso? O Papai Noel está chegando, não é isso? Papai Noel está chegando. Isso é um caso que eu estava contando, que eu estava saindo do BH Shopping e parei no quarto andar. Quando eu fui pegar o carro, aquela proposta, parem as máquinas. Meu Deus! Já colocaram árvore de Natal brilhante na nossa frente, assim. E não, fui descobrir que era o circo do Marcos Frota, lá em frente, que estava todo iluminado, parecendo uma árvore de Natal. É e aí, enfim, mas acho perfeitamente possível. Já está chegando o Natal, Tenho gente. certeza que agora em outubro, primeira semana de outubro, já tem loja vendendo artigo de Natal. Já deve ter. Não é isso? Não tem aquela... Como é que é aquela loja que vende artigo de Natal o ano todo? Casa Maia? Ainda existe? Ah, Casa Maia, eu Vende não sei. artigo de Natal não o sei. ano todo. É isso Enfim, aí. isso é papo outra hora. Queria agradecer a todo mundo que esteve nas Val Sessions esse ano. Especial aos nossos parceiros, né? A Reda Produções e Vals Gastropub. Grupo GAD, que nos presenteou com a cerveja que estamos tomando aqui. Vocês vão ver uma imagenzinha do Belo rótulo aí. rótulo. É uma Oatmeal Stout, Kind of Blue, em homenagem ao disco Kind of Blue de Miles Davis. Super clássico. E é a edição especial de 9 anos do Duke Duke. Edição especial mesmo, limitada, tá, gente? Tem nos Duke Duke e tal, mas como o Léo É uma mesmo cerveja disse, preta. são 300 garrafas só, né? É isso. 300 garrafas só para vocês degustarem e Muito nós estamos gostosa. degustando as Tintim, nossas. né? Tintim. Já que falamos do Luiz Rocha, tem Luiz Rocha então essa semana na cidade, não é isso? Temos Luiz Rocha. Para quem viu e quiser rever, né? Ou para quem não viu nas Val Sessions, o Luiz abre a noite no Autêntico, uma noite da sexta-feira, dia 20, né? Que vai ter o Rodrigo Suricato, Suricato, exatamente. o novo vocalista do Barão Vermelho. Tem gente que tá sacaneando, falando de novo Frejá, né? É. Porque a voz se parece, coisa e tal, ele é o novo É. frontman. Mas é isso, assim, eu te confesso que eu tô curioso pra ver o Barão Vermelho em cena com essa formação, assim. E é o One Man Band, é ele só, né? É só, Rodrigo dessa vez Suricato. é isso. Eu tô falando do Barão Vermelho porque, né, acabaram de lançar o disco, coisa e tal, mas, enfim, ele é um bom compositor. Inclusive, compositor. duas das melhores músicas desse disco do Barão Vermelho são dele. Ele Isso. assina sozinho. Então, aí, mais uma oportunidade. Então vai, Terence. Então, Fica a dica pra você. Não é? Fica a dica de você mesmo pra você mesmo. Tá joia. Então, tá certo. Ó, Rodrigo Suricato e cobertura do Luiz Rocha. Isso aí. Tá certo. Voltando, Volta no tempo. na quarta-feira, amanhã, a partir das 8h30 da noite, eu adoro dar essa dica, que é sempre quando a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais se une com outras, né, representantes, dessa vez com o Coral Lírico de Minas Gerais e a Orquestra Sinfônica da Polícia Militar para executar obras de Tchaikovsky. Olha que legal. Legal também é meu celular, não é? É. É muita É muita muito tecnologia. É muita gente. tecnologia. Eles executam a abertura Fantasia, Romeu e Julieta, Suítes, O Lago dos Cisnes, O Quebra-Nozes e a abertura 1812. A partir de 8h30 da noite, no Grande Teatro do Palácio das Artes, com ingresso a R$20 a inteira. Programaço, dica minha pra mim mesma e pra vocês, que é um programa muito legal. Hoje é só dicas nós para nós mesmos, É. né? Por que isso, hein? Por quê? Não sei. Porque eu acho que a gente dá dica de coisas que a gente quer ir, gosta de ir. sim, Eu acho que é isso. Então eu vou falar de um evento que
se tudo der certo, no sábado darei uma passada lá, que é o Festival Somos Comunidade, que vai acontecer o Instituto Unimed, que está apresentando, ali no Parque Lagoa do Nado, para celebrar o Dia da Árvore. Não, e o detalhe é o seguinte, para dar boas-vindas à primavera. Você sabia que em meio a todo esse calor de Belo Horizonte, a gente nem chegou na primavera ainda? Pois é, a primavera está chegando e esse evento vai ter Marcelo Veronês, Adriana, Pedro Moraes e a banda Chama o Síndico, e vai ter também um espetáculo musical, Somos Feitos de Sonhos, que eu acho que a gente já até falou dele aqui, Acho que que é já. um elenco composto por 400 artistas que integram os projetos socioculturais realizados pelo Instituto Unimed. Inclusive, o Veronês, a Adriana e o Pedro Moraes participam do espetáculo, mas vão também fazer show solo ali nesse evento. Então, gratuito, lá no Parque Lagoa do Nado, vocês estão vendo todas as informações aqui embaixo, a partir das 3 horas da tarde, certo? Certo. O que mais? Eu também tenho orquestra que tem pra falar. Eu queria falar de outra orquestra, Nossa, já que eu tô fala, nessa fala. vibe aí. Orquestra. Orquestra Opus com Léo Jaime. Ah, Acho que vai dar uma junção muito legal. Uai, legal, hein? No dia 20 Orquestra e de gastronomia. setembro, a Orquestra de Câmara Opus vai receber pela primeira vez o cantor e compositor Léo Jaime para uma viagem aos anos 80. A apresentação faz parte do programa Orquestrando o Brasil, no qual 22 instrumentistas que compõem a orquestra acompanharão o músico. A dinâmica todo mundo já viu, com a Orquestra do Preto, Isso. né? E outras. E com vários A outros própria artistas, Orquestra né? Sinfônica de Minas Gerais, também acompanhando com vários outros artistas, para mim é uma combinação muito legal, essa mistura do erudito com o popular. Então fica a dica aí para vocês, Léo Jaime e Orquestra de Câmara Opus, no dia 20 de setembro, na sexta-feira agora, a partir de 9 da noite, no Cine Teatro Brasil Valurec, ali na Praça 7. Ingressos a R$60 a inteira. Perfeitamente. Por Terence, eu já tô vendo um copinho de cerveja aqui, ali ó, no Terence. ó, tem um copo. É. É o Rock Beer, do projeto Bega Cult. Bega Cult, isso. Tá vendo? Nem, gente. É a cerveja, gente. É a bateu cerveja. ainda, Tá batendo, acho É que já cerveja, tá tá batendo. Mais um daqueles festivais de rua, né? Fernandinha já participou de vários esse ano. Vários, pode falar, ou é exagero? O quê? Festa peruana. Eventos de rua. Dois. Dois. Dois em julho, 3, tá então bom. seriam vários. Seriam vários. Então tá. Então, Fernandinha não participou de vários, mas vai ter mais um. E esse ela não vai participar, né? Não fui convidada. Com stands e coisa e tal, mas é o Rock Beer Festival. Então, entre Alagoas e Cristóvão Colombo, na Augusto de Lima, ali, no dia 22 de setembro, com bandas DJ das 10 horas da manhã até as 18 horas. Tradicional, né? Festivalzinho que Belo Horizonte tem E absorvido que tenha mais e que mais. tenha mais e mais desses eventos aqui, principalmente se o clima Tempo tiver continuar assim. E no domingo. Aí, falando do tempo, rapidão, a gente tem aquelas lembranças que Facebook manda, Google e tal, né, de foto. No mesmo dia, 5 anos atrás. Aqui me mandaram essa semana, tava minha filha completamente encapotada numa edição do Experimente lá no Jardim loucura, Canadá. Eu hein? falei assim, aí foi isso. Eu falei, cara, há Como 5 anos assim? tava fazendo muito frio nesse dia, né? E agora... Mas olha, nesse último final de semana agora, teve o I Love Jazz, né? Que eu sou mestre de cerimônias há muitos anos e tal. é. E eu vou falar pra vocês, é a primeira vez, eu acho que eu faço I Love Jazz, sei lá, deve ter uns 7 anos, por É aí. a primeira vez que você não levou É a casaco. primeira vez que eu não levei casaco. É a Aí primeira trocou vez o que eu tinto me pelo lembro. rosé. A primeira vez que eu me lembro de fazer realmente um calor, assim, né? Inclusive, ano passado acho que até choveu. Agora, é muito louco, porque assim, vocês sabem, óbvio, que a gente grava isso aqui com antecedência. O programa está indo ao ar na terça-feira. Eu não sei como estará o clima nessa terça-feira, porque tá tão louco. Eu fui a São Paulo 2 semanas atrás, eu cheguei em São Paulo numa tava frio, quinta-feira, fazendo 13 graus, dormi, eu acordei com 30 no legal. dia seguinte. Isso é bom pro organismo. É ótimo pro organismo, né? A única coisa que eu sei é o seguinte, galera, se continuar cortando árvore... Então aqui, ó, dia da árvore, eu já falei, né? É. Dia da árvore Então, tá aí chegando. minha única explicação é essa. Isso. Bom, então agora eu vou voltar para o dia 20, né? Estava no dia 21, vou voltar para o dia 20, porque sexta-feira, Grande Teatro do Palácio das Artes, a pedida é Madeleine Peru.
Madeleine Peru, que adora Belo Horizonte, já veio Adora várias a vezes. obra. Adora a obra, né? Já esteve na obra, mas não fazendo show, né? Mas ela vai fazer o seu show lá no Grande Teatro Palácio das Artes, apresentando músicas do seu novo álbum, Claro. o Anthem. Fazendo show na obra ia ser maravilhoso. Já imaginou Madeleine Peru na Maravilhoso. obra? É possível. É bem possível gente, isso, do jeito Tudo que ela é é. possível. Até Rolling Stones na obra, pra mim, é possível. É. Madeleine Peru, que eu acho que hoje não dá mais pra gente falar, é a cantora que mais emula a voz de Billie Holiday. Beleza, foi vendida assim no início, mas ela já tem uma carreira Muita água passou debaixo muita dessa água ponte. passou debaixo dessa ponte. Então aí fica a dica. Madeleine Peru, ingressos, acredito que ainda existam. Se você quiser as informações dos ingressos, link dos ingressos tá por aqui, ó, aqui embaixo, mais ou menos por aqui, perto da garrafa aqui. E 20 de setembro é sempre uma boa pedida ver Madeleine Peru ao vivo. E agora, E agora? já temos convidado. É a mágica. James, Agora é a mágica. Agora é o seguinte, sobe um filme aí, um pedaço de um filme aí na edição. a gente não avisou no início do programa que o programa teria 2 blocos hoje, mas então vamos avisar agora, porque nós vamos sumir, vai entrar numa vinheta e nós já vamos voltar com o nosso convidado, hoje falando sobre cinema. Vamos lá? Vamos lá. Que se é uma coisa que a gente é barão. Isso Essa aí. sabe ser barão. Então é isso, gente. Agora já estamos aqui com o nosso convidado, Maurílio Martins. Bem-vindo. Maurílio está aqui. Bem-vindo, já está inclusive degustando. Devidamente maravilhosa. cervejado, não Essa é? maravilhosa Gente, cerveja. o papo hoje, peraí. A gente disse que era um papo sobre cinema, porque Maurílio faz parte do Filmes de Plástico, produtora daqui de BH, talvez a mais falada hoje. Certamente a mais falada hoje. Deixa eu corrigir. Eu disse BH, mas é Contagem. Contagem. Estão sediados em BH e tal, mas vocês, Mas o início de começou em Contagem, a gente Contagem. vai falar sobre isso. Que esteve em cartaz, está em cartaz em Belo Horizonte, ainda está em cartaz, né? O filme. Em BH saiu quarta-feira. No Brasil, então. É, no Brasil. Está em tá cartaz no Brasil, em como outras no cidades. coração do mundo. Que vocês já viram, a gente, aliás, dos raros casos que a gente falou 2 semanas seguidas do Foi. mesmo filme aqui, Foi. né? Porque a gente falou uma semana a gente não tinha assistido, depois na outra semana já tinha assistido, e vocês lembram que a gente falou maravilhas do filme. E o Filmes de Plástico, o Maurílio e a produtora são os grandes homenageados do Cine BH. O Festival Cine BH, Mostra Cine BH, que começa agora, essa semana, aqui em Belo Horizonte. Vocês estão vendo as informações aqui embaixo. Então a gente trouxe o Maurílio aqui para falar entender um pouco o que é filmes de plástico. E principalmente, vamos começar por aí pela homenagem, Vou começar uma pergunta super. Vamos começar pela homenagem. Vamos começar pela pergunta super assim. Pergunta de $1 milhão. A pergunta Não, de de pessoa que está começando o curso de jornalismo. De Contagem para Cannes. de Como é que foi Contagem isso? para Cannes. Bom, primeiro agradecer pelo convite. Eu gosto de falar isso, são pessoas que eu acompanho há anos, então acho que isso é bem importante. Eu acho que essa coisa a produtora, apesar de existir desde 2009, eu acho que o momento assim talvez de maior repercussão, o primeiro grande momento de repercussão foi 2013, justo com essa ida a Cannes, né? A classe operária vai ao paraíso. A periferia vai para Croisette. E que foi uma coisa muito surreal. Pois é, eu queria, assim, porque na verdade, quando saiu a matéria, as pessoas comentando, todo mundo ficou assim, maravilhado, porque é uma história muito peculiar mesmo, né? Você tem aquela turma ali fazendo aula de cinema e de repente os maiores cineastas do Brasil opinando sobre os seus curtas e, sabe? E aí vocês foram para Cannes e Festival de Brasília e eu queria saber como é que vocês... Eu acho foi isso? Eu acho que quando você está no processo, eu creio que isso em quase todo o campo artístico, né, na música, então você vai entendendo paulatinamente o processo. Como gira a máquina. Exatamente. Então, esse susto ele acontece, óbvio, até hoje eu fico impressionado com muitas dessas coisas, mas você também, eu acho que você passa a almejar. Eu acho que quando você entra
os seus sonhos passam assim Claro. mais tangíveis, você fica assim, tá, será? Mas entre o campo do será e o acontecimento é que vem essa surpresa maravilhosa que desde o primeiro festival que a gente foi selecionado, grande festival que foi Tiradentes com Fantasmas, né, em 2010, depois veio o Festival de Brasília com Contagem, ganhamos prêmio. Cada acontecimento desse, pra gente, era uma coisa meio assim, cara, isso tá acontecendo mesmo? Tipo, isso tá acontecendo. Só que com Cannes, eu acho que teve um salto que é esse essa espera. A gente desejava isso, mas ela veio de um modo muito tranquilo. Não houve um planejamento assim. Estamos fazendo esse filme para ir para Cannes. Um pouco mais de um mês, que é esse primeiro filme, ele foi rodado em um dia, no apartamento onde o André morava. Depois ele veio a morar, né? Mas onde a ex-companheira dele morava. E fizemos esse filme. O filme foi exibido em Tiradentes. E aí a curadora viu, gostou, inscrevemos o filme em Cannes, na quinzena dos realizadores, e aí chega a notícia da seleção. Então, nisso, você fala assim, caramba, pô, esse filme, sabe? Um filme feito em casa, um filme muito pequeno nesse sentido. Um filme imenso, tem todo um pensamento ali, mas pequeno nisso. Aí eu acho que veio esse susto. Não que o susto não continuou nas outras 2 vezes que fomos selecionados. Mas aí você vai um pouco mais vacinado. Você fala assim, olha, vai que aconteça, vai que isso... mas abriu muitas portas, assim. As pessoas passaram a conhecer mais a produtora. Você foge um pouco da bolha, né? Você estoura um pouco a bolha. Você, voltando um pouco, filmes de plástico, então. Você, o Gabriel... que não é seu irmão, né? Não, Muita meu gente irmão. acha que o sobrenome é o mesmo. E a gente brinca com isso. com o nome Irmão Martins no filme. O André e o E o Thiago. Thiago. Isso, são vocês 4. E uma coisa que eu acho bem peculiar, e aí já entrando no trabalho de vocês, é que vocês têm essa coisa da origem, de ser de Contagem, de ter nascido lá, e os filmes são, acho que todos ou quase todos feitos lá, né? E vocês têm um olhar, esse olhar de vocês para a cidade, para Contagem, vocês olham para Contagem, e talvez tenha sido isso até que chamou a atenção de Cannes, mas tem um olhar universal. Vocês olham para Contagem e contam aquelas histórias ali de Contagem, mas que poderiam ser histórias contadas em qualquer outro lugar, e você acha que isso talvez tenha sido um dos fatores que o pessoal de Cannes, principalmente, olhou para vocês e entendeu a proposta, entendeu que vocês são ótimos contadores de história? Eu acho que tem, óbvio, né? A gente sempre volta nessa lógica que, enfim, atribuem ao Leon, mas eu nem sei de verdade quem falou essa frase, né? Fale da sua aldeia, seja universal, mas fale da sua aldeia. A gente sempre incorre nisso porque não há outro modo. Por mais que eu acho que as coisas que interessam a todos nós, as agruras, as felicidades, elas são universais. O que eu acho que diferencia, eu gosto muito da sua pergunta por isso, que eu acho que o grande diferencial e não é uma coisa comum, vale o friso por isso, não é comum, de que pessoas desse lugar façam ficção, e aí é uma ficção, ficções mesmo, né? Tem todo um pensamento, e com um pensamento cinematográfico, e eu vou falar sem nenhuma modéstia, um pensamento cinematográfico apurado. Tem todo um trabalho, assim, somos pessoas que estudaram, a gente correu atrás a vida inteira, somos todos muito cinéfilos, todos têm um grande apreço por literatura, por música. Então, quando isso... Tem uma bagagem, né? Bagagem. Eu acho que é bagagem. E aí você leva, e você não sai do seu espaço e consegue falar do seu espaço a partir desses signos que são universais, né? Então esses códigos, por exemplo, falando no coração do mundo, a primeira crítica que saiu do filme, a primeira crítica internacional, o filme estreou em Roterdã, e foi uma crítica da Screen International, e a primeira coisa que o grifo dela lá, eu não sei o nome disso, no meio da matéria, com aquela parte em destaque, era falando do desenho de som do filme. Sim.
sendo que, historicamente, fomos massacrados, né? O cinema brasileiro foi massacrado Sim, durante som, muito tempo sim. pelo som. Então, eu acho que quando você se apropria desses modos de produção, que não se diferem dos outros, que você consegue fazer um filme em que a mixagem, a edição de som, a captação de imagem, tudo, todo o trabalho é feito a partir de técnicas que são universais nesse sentido, que são reconhecidas. Sim. Tanto tá lá, o Temporada passa na Netflix, não há nenhuma diferença do Temporada para os outros filmes. Quando você se apropria disso, você se apropria da linguagem. O cinéfilo que é. E você fala do seu lugar de origem, Você pode fazer qualquer eu acho que você... coisa. Exatamente, Fernando. Eu acho que você pode fazer qualquer Maurício, eu vou te história. contar uma coisa maravilhosa. Não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Eu adoro a Agatha Christie. Adoro até hoje. É um livro da minha... Enfim, uma autora da minha adolescência. Toda semana você fala sobre Eu amo. É. E ela tem várias coisas muito legais. E ela tem uma personagem que chama Miss Marple. Tem o Hercule Poirot, mas tem a Miss Marple. E a Miss Marple é uma senhorinha que mora numa vilazinha. Muito simples. E ela sempre consegue descobrir os mistérios, o assassinato que aconteceu e aonde ela está, em alguma viagem, em alguma coisa. E aí perguntam sempre para ela, Miss Marple, mas como assim? A senhora é uma senhorinha, está ali e tal. E ela fala exatamente isso, que o que acontece dentro da vila dela, as observações das pessoas, das reações que acontecem ali, são as mesmas reações e as mesmas coisas no mundo inteiro. O ser humano, ele é igual, ele tem as mesmas... Não interessa se ele mora na vilazinha ou se ele mora numa cidade grande. O que difere são os recursos. Exato. Mas acontece que você contar uma história em Contagem, porque quando as pessoas falam, nossa, mas lá em Contagem, como é que eles contaram e chegaram em Cannes e chegaram, não sei o quê? Porque vocês têm bagagem, vocês têm um recurso, e não interessa se vocês vão contar uma história em Contagem ou em Belo Horizonte ou em Roterdã, é a mesma. Eu acho que aí, dentro de toda essa lógica, né, das figuras que se assemelham, das histórias que se repetem, né, a frase que a gente sempre ouve, minha vida dá um filme, que a gente mais escuta, né? Nossa, essa história dá um filme, escuta aqui. É clássico, né? É o clássico. Então, dentro disso tudo, eu acho que há também, e aí é a grande aposta, aí eu já falo de uma coisa que talvez é uma particularidade da produtora, uma particularidade nossa, que é de uma aposta desde o início, que ainda que ela nunca tenha sido panfletada, né, ainda que ela nunca tenha sido feito a partir de uma reunião, de uma conversa, mas ela foi natural, que são das escolhas de quem vai estar à frente desses filmes, né? Os corpos que a gente representa, os corpos que a gente leva para... Os corpos que a gente apresenta. Isso. Né? A gente não representa, não. Os corpos que a gente apresenta, a geografia que a gente opta por colocar, como a gente filma essa geografia, aí eu acho que são particularidades de um encontro que eu sou muito grato. Falando novamente de música, eu brinco que a Filmes de Plástico, eu sempre fui muito apaixonado em entender como que bandas, grupos, movimentos se encontraram na vida. Eu ficava assim, cara, por quê que naquele momento essas 4, 5, 3 pessoas estavam ali na mesma sala, ou na mesma faculdade, ou no mesmo bairro. Isso sempre me causou curiosidade. Ou movimentos, né, como lá em Seattle, que você tem um movimento inteiro de pessoas que nem se comunicavam e de repente... Você tem o mundo inteiro para acontecer, aquilo ali acontece em Seattle. Porque em Seattle, porque sons parecidos de pessoas com a mesma raiva. Manchester, né, no final da década de 70, eu sempre era encantado com isso. E hoje eu acho que eu posso falar, nesses 10 anos, que o encontro da Filmes de Plástico ele também é um pouco parecido com isso. Porque eu e o Gabriel... A gente é vizinho, a gente mora em bairros, morávamos, né? O Gabriel hoje mora em Santa Teresa, eu sigo morando lá. O Laguna e o Milanês são bairros próximos. E eu nunca tinha visto o Gabriel nunca tinha me visto. A gente se encontrou na faculdade. E numa lógica de que é um curso diurno, numa faculdade particular, eu estava com bolsa do ProUni e ele estava com bolsa porque ele tinha passado em primeiro lugar no vestibular. Só estávamos ali porque ambos eram bolsistas. E esse encontro propicia o surgimento da produtora, porque aí ele me apresenta o André, me apresenta o Thiago, e a gente monta a produtora.
esse encontro... Monta uma banda. Exatamente. Que é uma coisa muito assim. E aí eu lembro que a brincadeira era no início, né? Que a gente falava que éramos... isso quando éramos só os 3, né? O Thiago veio depois. Que éramos 3 cruzeirenses que moravam na periferia de Contagem e que os 3 amavam Radiohead. E foi o primeiro show, depois que a gente se conheceu, o primeiro show Do Radiohead. Não fomos juntos, fomos os 3 pro mesmo show. Fomos no show do Radiohead, mas cada um foi num dia. O Gabriel foi pro Rio, o André foi em São Paulo, mas não ficamos juntos. Há uma certa quase ingenuidade nos nossos projetos, de um amor, O André agora acabou de mandar um roteiro do projeto que ele vai mandar. E aí o e-mail do Thiago, assim, tem até coração. A mesma empolgação lá do início, sabe? Cara, você escreve bem pra caralho, que foda. Pá. Tá ali, continua 10 anos depois. Então isso eu acho que é o diferencial. Então além das outras coisas são incríveis, mas também tem esse ponto de uma junção de pessoas... Pode cortar, gente, eu falo muito. Não, eu ia te perguntar, porque perguntas vão aparecer. já no meio disso, assim, a gente teve nos anos 80 uma coisa muito forte em Belo Horizonte dos videomakers, né? O Éder Santos, Lucas Bambosi, vários, né? Eduardo Jesus. Fórum BHZ. Fórum BHZ, tudo aquilo. Que eu não sei se exatamente isso chegou até vocês e como que chegou, né? Por coisa de geração, enfim. Mas a Filmes de Plástico, já nasce assim, um consenso por justamente tudo isso que amarra aí, que você falou, banda, música, literatura e tal, já nasceu com essa cabeça de experimentar mesmo, de não procurar um cinema mais comercial, mais convencional, porque é sempre complicado, né, falar em cinema, mas é o cinemão, né, como dizem, e procurar esse caminho que é mesmo da novidade, da experimentação acima de tudo, eu acho. Eu acho, por exemplo, quando eu cheguei aqui, né, as pessoas estão vendo agora não sabem disso, mas quando eu cheguei aqui a discussão era sobre facilidades de produção. A facilidade de produção te dá uma coisa que é da liberdade. Estamos fazendo esse programa aqui agora, talvez não faríamos esse tipo de programa 10 anos atrás. Né? E hoje é aceito, porque é uma linguagem que as pessoas as pessoas incorporaram. Eu acho que a Filmes de Plástico, ela surge, novamente, vou falar coisa da banda, ela surge no momento certo, na hora certa, no lugar certo. Por quê? A gente surge nessa transição. Eu lembro que em 2006, quando eu entro na faculdade, o filme do Elvésio Marins tinha acabado de ganhar prêmios, o Trecho. Você ainda tinha uma reverberação muito forte desse cinema que eu gosto, eu falo isso sempre. Né? A Teia ainda era... hoje as produtoras, né, os diretores e as diretoras da Teia, eles cada um tem o seu trabalho e tal, mas a Teia ainda enquanto grupo era muito forte. Quando a gente surge, e pela facilidade de poder fazer filmes, por exemplo, igual eu falei do Fantasmas, né, que a gente ia lá e fazia o filme e era isso mesmo, nessa ânsia de se fazer as coisas, a gente pôde... Hoje não está vinculado a uma produtora maior, não está vinculado a uma... Não sei, a regras maiores. Tipo, olha, você tem que fazer assim, se você não fizer assim. Era muito um espírito de aventura muito grande. A gente pôde experimentar nesse nível. De falar assim, vamos tentar, vamos fazer. E isso, eu acho que é a principal característica, porque a gente consegue colocar as referências. E aí você vai, de Hermes e Renato, por exemplo, ontem o Gabriel tava com a camisa do Hermes e Renato lá no debate super sério, de cinema, eu achava tão genial. Duas coisas que eu queria falar sobre o Do Coração do Mundo, duas coisas que me impressionaram. Primeiro, esse apuro técnico, né, que realmente tem um apuro técnico incrível, né, o filme todo, né, não só som, mas tecnicamente ele é incrível. E eu acho que tem essa característica nos filmes de vocês também, mas no Do Coração do Mundo isso está mais escancarado até do que os outros, que apesar de toda a universalidade que a gente já falou aqui, o sotaque mineiro é maravilhoso. Eu fiquei imaginando... Tem local. Eu fiquei imaginando que no Nordeste, talvez, as pessoas possam até ter uma certa dificuldade de entender, porque é aquele sotaque mineiro carregado mesmo, e que você vê que é proposital, e que bom que é proposital. Que bom que é isso. Vingança. Mas é porque isso é real, assim. A gente é massacrado, né? Linguisticamente, nessa lógica mineira de estar associada a bobos, né? É verdade.
E o linguajar, né? capial, a prosódia, né? a História do prosódia, Capial, mesmo. essa prosódia nossa, esse modo nosso de falar, ele foi muito associado a não só ingenuidade, que eu acho que é mais do que ingenuidade. Ele sempre foi associado a bobos mesmo, né? Bobo, capial bobo, assim. E eu acho que a gente assume muito o sotaque de modo exacerbado, inclusive. A gente reforça isso, né? Tá na escrita, na minha escrita, na escrita do Gabriel, na escrita do André, essas são escritas a gente coloca, né? O filme tem muito C, o Y, há que ser besta, isso tem um roteiro. E quando você consegue colocar isso num filme que tem todos esses atributos, e aí o filme anda por conta própria, né? O filme responde por conta própria, vira força. E é muito bonito, assim. Houve reclamações, um ou outro falando, nossa, não entendi nada, mas 99% das mensagens que a gente recebe elogiando isso. exaltando. E eu acho que os cineastas nordestinos fazem isso Também, muito bem. claro, exatamente. Fazem isso Cine muito Hollywood. bem. E a gente se vira para entendê-los, então a galera agora vai ter que se virar para nos entender. Não é isso? É isso, porque eu falei que a vingança parte disso, assim, eu acho bonito, inclusive. Eu gosto muito do sotaque Mineiro. mineiro. Bom, Maurílio, poderíamos Olha, ficar horas e horas batendo papo sobre isso aqui. sobre cinema, sobre música. Nós nem chegamos no futebol, porque ele é cruzeirense, nós somos atleticanos. Tereza é cruzeirense também. Esqueci. Estamos sofrendo, né? Momento de sofrimento. Vocês já sabem, então, Cine BH começa essa semana com homenagem para eles, só para terminar. Ficaram emocionados com a homenagem? Muito, né? Como é que vocês receberam isso? Eu acho que é um negócio ainda... A gente brincou que só vamos ter noção da homenagem no dia da homenagem. Porque eu acho que é uma coisa que você não tem muita ideia do que está acontecendo, assim. Mas é incrível, é maravilhoso. E pelo histórico, né, da produtora com o Universo, com o Cine BH. Acho que vai ser algo bem... Vai ser. E eu sou emotivo, vou chorar. Tem que chorar mesmo. Todos convidados, né? E brigadíssimo. Valeu, pela eu que presença. agradeço. Mande Valeu abraço demais, para todos gente. os outros Quem colegas. quiser ver, conhecer os filmes... Tem o canal da Filmes de Plástico, né? O Filmes de Plástico. youtube.com/barra Filmes de Plástico. Temporada tá no Netflix. Temporada tá no Netflix. E o No Coração do Mundo vai entrar agora no final do mês, não sei a data exata. Os VODs da vida. Nos VODs, todos esses aí, que são vários, né? Então, NetNow e por aí vai. Exato. NetNow, iTunes, Isso. Google Play, Claro, Vivo. Então vai ser uma oportunidade, né? Nessas locadoras. Parece, de novo, o disco da banda em todas as plataformas Então, digitais. essa plataforma digitais, E aí faz assim, né? Clica aqui. Então é isso, gente. Esquema Novo fica por aqui. E Um grande beijo grande e beijo, abraço até a a próxima. todos. Até semana que vem. Tchau.